Boa noite, moçada. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Muito bom revê-los aí em mais uma sexta-feira na nossa aulinha de internacional. Moçada, na nossa aula de hoje, nós vamos ver um tópico interessante. Deixa eu já colocar aqui. Opa, não é. Deixa eu compartilhar para vocês. Vamos rezar para hoje não dar aquele pau que deu aquele dia, né? Para correr tudo bem. Vamos lá. Aceitando o povo chegando. Então, olha só, a nossa aula de hoje é sobre os órgãos do Estado nas relações internacionais. Quando a gente vai discutir no órgão dos Estados, eu separei essa matéria para hoje, né, esse tópico, porque como nós temos aí praticamente uma aula dupla, né, nós temos aula hoje e aula amanhã, né, de reposição. Vocês devem ter visto. Mentira, amanhã é quinta-feira. Não, vocês não têm aula de internacional. Estou ficando doido. Mas, enfim, na nossa próxima aula, o resto do material já está pronto, a gente vê a parte dos órgãos do Estado, tá? Então, é até bom. A gente está conseguindo avançar bem na matéria de internacional. Por exemplo, tópicos que a gente nem conseguia ter tempo de ver, a gente está conseguindo ver em decorrência da questão da gente estar tendo a aula pelo Zoom, né? Que a gente ganha mais tempo, né? Não tem a questão dos outros eventos, etc. Beleza, moçada. Então, o primeiro órgão que nós vamos ver, antes de ver, vão as noções gerais. Os órgãos, então, do Estado são esses indivíduos encarregados de representar os Estados frente à comunidade internacional, tá? Então, eles são pessoas jurídicas no campo do relacionamento externo, tendo competência para administrar a dinâmica das relações estatais com outros estados. Nós chamamos isso daqui de relações internacionais, joia? Organizações internacionais e demais sujeitos de direito internacional público, e para agir em nome do ente estatal na sociedade internacional. Quando a gente aprende sobre os órgãos do Estado, nós observamos, então, que esses órgãos estão intimamente ligados à ideia política do Estado. Como assim? Tudo vai depender de quem lidera aquele Estado, tá? Ou seja, nós vamos aprender sobre o chefe do Estado, né? Se aquele chefe do Estado ele busca uma abertura maior nessa comunidade internacional, ou seja, ele busca uma abertura maior com outros estados, nós vamos ver aí algumas políticas mais libertárias na esfera internacional, redução tributária, a busca pelo recebimento de financiamento externo. Então, vai depender muito a atuação desses órgãos estatais diante, então, da política internacional do país. Então, se você tem uma política de maior abertura, nós vamos ter um ingresso maior de outros, da busca de capital de outros estados dentro do nosso estado. A exemplo, imagine hoje que o Brasil, então, faça uma abertura para a exploração de minérios. No Brasil já existe, tá? Mas só para vocês saberem. Então, ele vai incentivar empresas internacionais e outros estados, né, a ingressarem dentro do nosso estado para poder explorar determinada riqueza. E que, em contraprestação, o Estado vai receber os commodities, os royalties, etc., em decorrência, dessa exploração internacional. Então, essa política internacional depende muito da frente do Ministério da Economia. Muito embora são ministérios distintos, nós temos o Ministério das Relações Exteriores, temos o Ministério da Economia, eles caminham lado a lado. É impossível se pensar hoje em um Estado isolado. Como assim? Eu posso ter um Estado cheio de riquezas, mas se eu não tiver para quem vender, não adianta nada eu ter essas riquezas. A exemplo, eu posso trazer aqui o caso da Venezuela. A Venezuela, hoje, é a possuidora da maior reserva de petróleo em todos os estados, né? Ou seja, ela é o maior detentor de petróleo a serem produzidos ainda, os barris a serem produzidos. Porém, é um Estado, então, que está fechado por algumas políticas internacionais, não simplesmente por vontade própria, mas a gente está
discute aí que em decorrência, desculpa quem, meu Deus, eu não tinha visto o pessoal esperando para entrar. O pessoal acabar de entrar, que eu peço desculpa para eles, eu estou viajando. Para quem entrou agora, desculpa, eu não tinha visto se estavam esperando não, tá, gente? Porque não apareceu notificação, mas enfim. Então, olha só, então, muito embora a Venezuela seja um estado extremamente rico, rico no sentido de ter riquezas a serem exploradas, por outro lado, diante, então, da sua política interna, a comunidade internacional evita comprar petróleo, evita investir no Estado, uma vez que, por exemplo, nós tivemos aí estatização de empresas, tivemos estatização de empresas sem a devida indenização. Então, por exemplo, vamos supor, eu, Brasil, se eu pensar com a cabeça, eu não vou pegar e vou ingressar num país onde eu tenho, por exemplo, a figura de um líder que pode, a qualquer momento, estatizar a minha empresa sem a justa indenização. Então, isso é muito arriscado. Joia? Então, tradicionalmente, a representação internacional do Estado tem sido incumbência do chefe de governo. Eu vou explicar a diferença de chefe de governo e chefe de Estado já já, tá? Do ministro das Relações Exteriores, dos agentes diplomáticos, aí são os diplomatas, né? Os agentes consulares, que são os cônsules, e que continuam, aliás, exercendo papel destacado na formulação e condução da política externa estatal e das ações do Estado no campo das relações internacionais. Esses indivíduos então, aqueles que fazem que fazem todo o terreno de articulação na esfera internacional. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque, olha só, estados muito fechados, vou dar a Coreia do Norte, que não permite entrada ou a discussão, ou cônsul, ou diplomata de outro estado, ele provavelmente ele fica engessado economicamente. A Coreia do Norte, por exemplo, ela dá abertura a países, desculpa, do eixo ex-União Soviética. Mas, por exemplo, ela não recebe investimento dos norte-americanos, porque ela não quer ter relação diplomática com aquele Estado. Então, as relações diplomáticas, eles são o primeiro caminho para a boa economia de um Estado. Para vocês entenderem, o Brasil é um dos países que possui mais diplomata e cônsules espalhados pelo mundo. É raro os estados onde você não vê um diplomata brasileiro, um cônsul brasileiro atuando naquela região. Sabe por quê? O presidente da República, que é o nosso chefe de Estado, ele não vai ficar viajando para todos os países da África tentando fechar negócios de venda, por exemplo, de têxteis, né? Vai vender, vamos vender malha, vamos vender, sei lá, carne. Agora, o diplomata, então, ele tem uma articulação mais próxima entre a sua embaixada, com as embaixadas daquele Estado, onde ele busca, então, afinalar aí e buscar uma melhor relação para fins comerciais. Então, se você vê, por exemplo, o Brasil e alguns países da África extremamente pobres, mas ele tem diplomatas, cônsules nesses estados, você fala, por que tem representante do Brasil naquele país tão pobre? O Brasil, ele dá, em troca de relação comercial, ele vai dar, por exemplo, cursos, ele vai dar treinamento, ele vai ajudar na educação, e assim por diante. E, em contraprestação, aquele Estado, por exemplo, ele vai importar carne brasileira, ele vai importar roupa brasileira, entre outras coisas. Então, essa relação diplomática ela é importantíssima para a economia. Se você parar e pensar, hoje nós vivemos num mundo globalizado. Então, um produto que é produzido aqui em Sinop, ele pode ser vendido no mundo inteiro. Então, essas relações diplomáticas, elas facilitam o acesso do produto brasileiro na esfera internacional. Joia? Então, os órgãos do Brasil, nas relações internacionais, deverão, no exercício de suas funções, observar os princípios constitucionais que o Estado brasileiro deve seguir nas relações internacionais, que são os seguintes. Eles estão previstos lá no artigo 4º da Constituição Federal, e aí nós temos, então, os princípios do Brasil nessa atuação na esfera internacional. A primeira delas é a independência nacional. Se você relembrar, o Brasil, então, ele busca a sua soberania. Então, nós somos um país independente. Nós não somos um país dependente de outros estados. Então, o primeiro princípio, quando a gente discute relação internacional, é a nossa independência nacional. Nós somos um país independente. Nós, então,
os outros estados devem respeitar a nossa soberania, respeitar o nosso direito interno, a nossa política e assim por diante. Joia? Então, o segundo princípio é a prevalência dos direitos humanos. Esse argumento do princípio da prevalência dos direitos humanos em direito internacional, às vezes ele é usado de uma forma um pouco errada, que sob o argumento, então, de encerrar relações com estados, nós argumentamos que aquele estado não respeita direitos humanos. Então, os direitos humanos, de uma forma assim genérica, ele acaba sendo muito perigoso. Como eu já disse de outras formas, alguns conceitos em direito são simplesmente abstratos. A dignidade humana, os direitos humanos, são conceitos abstratos, então é muito perigoso uma definição. E aí, se você tiver uma visão política um pouco mais turbulenta, ele pode, então, fundamentar a cessão de relações diplomáticas sob o argumento que aquele Estado não respeita regras de direitos humanos, na visão do meu Estado. A exemplo, para os senhores, eu vou voltar ao exemplo da África, mas em especial Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, em decorrência ainda de alguns cultos religiosos, de crenças religiosas dele, existem algumas mutilações que são feitas nas mulheres, e aí, sob o argumento, então, que isso violaria direitos humanos, o Brasil pode interromper relações com Guiné-Bissau. Só que o Brasil não fez isso. Em Guiné, ainda não é respeitado os mesmos direitos das mulheres e dos homens, não há uma igualdade. Mas Guiné-Bissau é um consumidor frenético de algumas de nossas exportações, então não nos interessa aquele direito humano. Ao mesmo tempo, as nossas relações com a Venezuela, elas são bem turbulentas, uma vez que aquele Estado não respeita normas de direitos humanos. Então, direitos humanos com esse conceito abstrato, ele é muito perigoso por isso. Então, eu posso falar que o que me convém politicamente é o que eu vou justificar na questão da prevalência dos direitos humanos, tá? A autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos está muito ligada, então, nessa ideia de soberania e respeito dos atos em direito interno, né? Além disso, a não intervenção. Então, o Brasil não busca intervir em outros estados, ou seja, ferir a soberania de estados de terceiros. Nós buscamos, então, proteger essa não intervenção, ou seja, a não intervenção ela tem, dentro do direito internacional, ela ainda tem a questão da proibição do uso da força, a questão da propaganda de guerra, isso tudo entra como não intervenção, joia? O tratamento de igualdade entre os estados, existe a igualdade na esfera internacional, ou seja, os estados devem ser tratados todos da mesma forma. Então, por exemplo, eu não posso puxar o saco da Argentina enquanto eu desdenho o Uruguai. Estou dando exemplo, tá? Eu não vou dar exemplos mais práticos para não entrar num viés meio que político, que não é o objetivo da nossa aula. Beleza? A defesa da paz. Lembrando, o Brasil é um país de paz. Na nossa Constituição, então, nós buscamos a paz, nós buscamos a democracia. E a complementação dessa defesa da paz é o próximo princípio, que é a solução pacífica dos conflitos. O Brasil é um país pacificador. O que isso quer dizer? O Brasil é um país, então, que em guerras, por exemplo, ele vai buscar a discussão entre os estados em guerra buscando a paz. Então, ele é mediador das relações de tratados de paz. E isso está previsto na nossa Constituição Federal como princípio nas relações internacionais. Então, nós vamos buscar sempre a solução pacífica dos conflitos. Joia? Além disso, o nosso repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? Então, você vê que tanto o terrorismo e o racismo, e esse repúdio, ele veio de uma forma muito expressa, ele poderia, então, estar dentro de forma subjetiva dos direitos humanos, mas o constituinte originário, ele optou para trazer de forma expressa o nosso repúdio ao terrorismo e ainda ao racismo. Joia? A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é aquela ideia da busca de todos os estados num caminho em comum, de um crescimento comum, de todo mundo vivendo em paz, feliz e sorridente, correndo em campos floridos, aquela coisa bem poética quando a gente discute paz mundial. Joia? Então, essa cooperação, a troca de tecnologia, a troca, então, de insumos, é aquela coisa quase, como é que fala? Mais que hipotética, né?
Além disso, o Brasil é um país, então, aberto à concessão de asilo político. Nós vamos ver asilo político, se Deus quiser, de forma isolada, mas o asilo político é a proteção, então, daqueles indivíduos que encontram-se em perseguição política por viés ideológico, por viés culturais, eles são perseguidos no seu país de origem, então o Brasil pode conceder asilo político, que é uma proteção, então, para esse indivíduo não sofrer represárias no seu estado de origem. E no parágrafo único, ele traz, então, que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. A nossa Constituição, já em 88, buscava, então, a criação de um bloco. A discussão, então, como nós temos um bloco europeu, um bloco da América Latina, então, sob o argumento, se você lembrar que a Constituição Federal decorre de alguns anos a gente tem algumas décadas, mas de um processo pós-Guerra Fria, então entendia-se que a composição de blocos econômicos traria uma proteção àqueles estados que compõem aquele bloco. Hoje, nós estamos sofrendo um processo reverso. O Brasil, por exemplo, é muito mais fácil o Brasil negociar de forma isolada com outro país do que um bloco econômico, onde eu tenho que agradar todos aqueles que compõem um bloco. Mas esse não era o posicionamento do Brasil no início da década de 90, no começo da grande globalização, então, que nós tivemos essa evolução de diminuição de fronteiras. Para vocês terem ideia, no início da década de 80, 90, o Brasil compartilhava navios com outros estados porque ele não tinha ele não tinha compradores para o navio inteiro da sua carga. Então, por exemplo, num navio graneleiro, ele transportava a soja brasileira, o açúcar argentino, o trigo, sei lá, paraguaio, ia tudo através do mesmo navio. Porque eles precisavam, então, fazer uma ajuda entre eles para conseguir exportar. Hoje, isso é quase que, tipo, ultrapassada a discussão de um bloco econômico. A exemplo disso, nós estamos vendo, acompanhando como a Europa vem sofrendo com a ideia da permanência do grupo europeu e a saída e a discussão de sair de alguns membros. Então, nós estamos passando por um processo agora de acabar com a ideia de blocos, né? É que tinha um termo em inglês que é tipo, ele joga tipo uma coisa assim, que é para acabar, não vou lembrar o termo, mas enfim, que é para pôr fim aos blocos, joia? E aí, olha só, se você observar o que diz lá o artigo 4º da Constituição Federal, cara, é nítido que aquilo ali traz a conduta que o Brasil deve seguir nas suas relações internacionais. Então, seria como se fosse a bula de relações internacionais feita pelo Brasil. Então, ali está a atuação do Brasil, como deve ocorrer, as suas premissas, é como se fossem os limites de atuação na esfera internacional. Joia? Chefe de Estado. Gente, antes de falar em chefe de Estado e chefe de governo, que na próxima aula a gente vê chefe de governo, mas só para antecipar, são coisas distintas. O chefe de Estado ele está ligado à forma de governo, ao presidencialismo. O chefe de Estado é o presidente da República, enquanto o chefe de governo está ligado a outras formas de governança, que pode ser um representante, então, daquele Estado. Joia? Só a caráter de conhecimento. Logo que a gente for aprender chefe de governo, eu vou explicar um pouco melhor. Beleza? Então, o chefe de Estado ele é o principal órgão do Estado nas relações internacionais e, portanto, é o principal representante estatal na sociedade internacional. E muito se discute se o chefe de Estado estaria acima. Gente, o chefe de Estado está acima de qualquer outro órgão. Qualquer outro órgão. Não importa se é um ministro das Relações Exteriores. A exemplo, o chefe de Estado do Brasil é que escolhe o ministro das Relações Exteriores. Ele então, que vai escolher este representante. Então, nós falamos que o chefe de Estado é a maior autoridade dentro de um Estado. É ele, inclusive, que nomeia outros órgãos representantes nessa esfera internacional. Joia? Então, além disso, o chefe de Estado, como autoridade da mais alta hierarquia da administração pública, é competente para decidir, em última instância, acerca das decisões internacionais do ente estatal. Como eu disse no começo da nossa aula, é o chefe de Estado, então,
que vai ditar as políticas internacionais de um Estado. É ele, então, que vai buscar afinalar algumas relações entre um Estado e o distanciamento de outro. E ele pode fazer isso, muito embora o nosso princípio constitucional da igualdade dos Estados diz que, então, os Estados devem ser tratados de forma igual, você tem que levar em conta o chamado interesse interno. Quais são os meus interesses? E eu tenho que proteger os interesses da minha nação, do meu Estado. Então, sob o argumento de proteção, eu posso ter um distanciamento de uns estados e a aproximação de outros. Joia? A exemplo, nós tivemos aí, no nosso atual presidente da República, a busca por aproximar dos Estados Unidos e Israel e o distanciamento de outros estados, como Cuba, como Venezuela, sob o argumento de tipos de governo e etc. Tá? Então, olha só, no passado, o direito internacional estava se lixando pela forma de escolha, pela forma de investidura do chefe de Estado, que é um direito pertinente ao direito interno, das normas internas. Porém, hoje, na esfera internacional, a gente observa que toda a comunidade internacional tem observado, por exemplo, como é feito a forma de eleição de um presidente ou de um chefe de Estado dentro de um país, para ver se teve lisura, para ver, então, se não houve nenhum tipo de maracutaia. A comunidade internacional hoje ela tem observado a forma de eleição, joia? Então, chama atenção essa forma essa questão de tomar conta, não tomar conta, mas de observar as formas de eleição sob o argumento da democracia. Sabe por quê? Se hoje a gente caminha por uma busca da democracia na sua forma mais plena, todos os estados no viés internacional entendem. Eu gosto muito de um texto, né, que a democracia não é a melhor forma de governo. Porém, eu ainda não conheço uma melhor. Né? Isso é um líder norte-americano que disse e é perfeito. A democracia, muito embora criticada, ainda é uma das melhores formas que nós temos de governo. Joia? Sabe por quê? Se eu tenho um país aí ditatorial, as relações vão ser muito fechadas. Se você quiser viajar hoje para a Coreia do Norte, você vai ver como é que funciona. Tem 2 empresas de turismo no país, no estado, que vendem o pacote. Você é observado o tempo inteiro, você só vê o que eles querem mostrar, ou seja, é um país fechado, beleza? Eles não querem mostrar qual é a realidade do país. Além disso, nós temos um estado que falsifica moeda, o maior exportador de drogas do mundo. Então a Coreia do Norte ela é mal vista. Toda a comunidade internacional fala, olha essa forma de governo ditatorial, onde aquele que critica seu chefe de governo, chefe de Estado, ele é fuzilado, ele some, ele morre. Então isso hoje é muito criticado na comunidade internacional. A gente busca que, respeitando a soberania de um Estado, que aquele Estado, então, exerça a sua força através da democracia, e não através da força ditatorial. Joia? Então, por isso que hoje houve uma maior observação quando a gente vê as eleições de um Estado. Joia? Então, o rol de competência do chefe de Estado ele é definido na ordem jurídica de cada ente estatal, geralmente vem nas cartas constitucionais, né? E depende fundamentalmente da forma, né? Do sistema e do regime do governo adotado. Então, nós vamos ver cada tipo de governo e cada estado, né, com tipos diferentes de competência. Joia? Mas quase que em regra, né, ou de forma geral, os estados atribuem algumas funções bem semelhantes ao chefe de Estado. E dentre eles, nós observamos aí a declaração de guerra e a celebração de paz, muito embora cada estado tenha formalidades diferentes para declarar guerra e celebrar paz, a questão de concluir tratados e de formular e executar política externa e estatal. Ou seja, como o meu estado vai comportar diante de outros estados. Isso aqui tem que ser a competência do chefe do Estado. Joia? No Brasil, beleza? Vamos lá. No Brasil, então, as funções do chefe de Estado nas relações internacionais, exercidas pelo presidente da República, estão definidas no artigo 84 da nossa Carta Magna. E são eles. Obviamente, o artigo 84 diz lá que compete exclusivamente ao presidente da República, né? E aí traz uma série
de competências, e aqui nós colocamos, então, as competências que nos interessam, ou seja, aquelas competências que geram repercussão na questão internacional. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Gente, acreditar que acreditar está ligado à questão do respeito à autoridade, a receber a autoridade e ainda, diante das suas premissas políticas, aceitar ou não aquele governo. Exemplo, o Brasil não reconhece a eleição do Maduro na Bolívia, joia? O Maduro na Venezuela. Ao mesmo tempo, reconhece o Guaidó, como o presidente interino da Venezuela. Isto é competência do presidente da República. Muito embora possa ser criticado, não é o caso desse caso específico, muito embora essa acreditação dos representantes diplomáticos podem sofrer até uma represália internacional, ao mesmo tempo é competência dele. E nos cabe, então, ao analisar no processo eleitoral, aquele chefe de Estado que mais tem proximidade com as nossas premissas de direitos, tipo assim, nossos interesses. É por isso que a gente democraticamente escolhe os nossos representantes. Ok? Outro exemplo, para vocês entenderem. Olha como é que a troca de um governo para o outro ele interfere nessas relações entre o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro. O Brasil, na época dos presidentes Lula e Dilma, reconhecia a Palestina com seu território. Ela, salvo engano, 64 outros estados. Né? Quando o Temer assumiu o poder no Brasil, na época, salvo engano, Eduardo Azeredo, eu acho que era Eduardo Azeredo, que foi nomeado, não lembro, era um mineiro, não se lembra se Eduardo Azeredo, não lembro quem que era. Não lembro quem que era o mineiro, o político mineiro. Quando esse ministro das Relações Exteriores foi nomeado, uma das primeiras coisas que o Temer fez, na verdade foi o ministro das Relações Exteriores, mas quem fez sob orientação do Temer, foi então retirar o seu voto pelo reconhecimento do território da Palestina, uma vez então que o Brasil, naquele momento de transição, né, depois impeachment, buscava uma aproximação com Israel. Olha que interessante. E aí hoje, então, com o nosso chefe de Estado, nós claramente não reconhecemos o território da Palestina e reconhecemos então o governo de Israel, o legítimo governo de Israel. Joia? Então você vê como é que, e sem nenhuma crítica, só para vocês entenderem como é que cada chefe de Estado tem visões diferentes dessas relações internacionais. Joia? Nós já vimos isso quando nós aprendemos tratado internacional, que compete ao presidente da República, né, celebrar tratados e convenções e atos internacionais, obviamente sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. É esse também o chefe de Estado que pode declarar guerra, né, no caso de agressão estrangeira, obviamente autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, e aí tem a questão dos intervalos legislativos, ou seja, compete ao presidente da República a declaração de guerra no caso de agressão estrangeira, joia? E ainda a celebração de paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. A permissão, então, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo nosso território ou nele permaneçam temporariamente. Ou seja, os nossos Estados amigos, eu posso, por exemplo, autorizar que os Estados Unidos permaneçam em nosso território, tipo tanques de guerra, navios, etc., e até mesmo transitar e até mesmo permanecer em nosso território, joia? Isso faz parte das nossas relações diplomáticas, né? Agora você percebe que o presidente da República não age na seara das relações internacionais de forma independente. Vocês perceberam isso? Existem alguns controles impostos, então, por outros poderes que fiscalizam esses atos. Joia? Alguns atos, como a política internacional, não. Mas, por exemplo, a assinatura de tratado vai depender de ratificação do Congresso Nacional. Então, você vê que há um controle dos atos do chefe de Estado por outros poderes. Joia? O exemplo, então, o exemplo, então, é a capacidade do chefe de Estado brasileiro celebrar tratados e se encontra sujeito à autorização do Congresso Nacional prévia à ratificação do ato internacional. Tá? Gente, existem algumas normas, que, por exemplo, aqui é texto de lei
que diz, então, que entre a assinatura do tratado e ainda a ratificação dependeria de autorização. Isso foi superado através de um decreto-lei, tá? Mas, enfim. E agora, os privilégios e imunidades. Só coisa boa, não é isso? Quais são os privilégios e imunidades do chefe de Estado? No exterior, eles se beneficiam de privilégios e imunidades semelhantes e aplicáveis aos agentes diplomáticos. Nós vamos ver os agentes diplomáticos, tá? Que inclui, dentre outros direitos, a inviolabilidade de sua pessoa e de seu local de hospedagem, a imunidade civil e penal, a isenção de impostos diretos e a liberdade de comunicação com seu Estado. Joia? Essas prerrogativas, então, que nós vimos, elas se fundamentam para que o chefe de Estado possa exercer sua função de maneira mais livre possível, ou seja, sem nenhum tipo de intervenção. Joia? Uma vez que ele tem que defender os interesses da sua nação, né? Agora, duas observações interessantes que eu quero que vocês saibam. Primeiro, os privilégios e imunidades do chefe de Estado são extensíveis à sua família e ainda à comitiva que ele acompanha, inclusive em viagens particulares ou de férias. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui já caiu na prova da OAB, na prova de constitucional. Muito embora seja de direito internacional, caiu na prova de constitucional por causa do inclusive em viagens particulares ou de férias. Joia? Então, essas imunidades e privilégios se permanecem. Além disso, abrangem também os ex-chefes de Estado, com o intuito de permitir que essas autoridades possam exercer suas funções oficiais sem receio de vingança ou represária. Nós sabemos aí que depois que o chefe de Estado passa, né, o seu poder a outro representante, ele poderia sofrer represálias, beleza? E agora, então, vamos a algumas observações. Primeiro, a jurisprudência internacional, que é o caso. Eu coloquei o nome do caso aqui, o material de apoio, né, vai ficar disponível para os senhores, que é o caso da Regina Evans, no caso do Pinochet. Olha só, a jurisprudência internacional hoje, ela tem discutido algumas questões. Primeiro, os crimes do direito internacional versus essas imunidades, principalmente dos ex-chefes. Ou seja, sob o argumento da imunidade, eles nunca seriam julgados por crimes de direitos humanos. Então, essa é a questão. Além disso, a busca pela essa paz mundial é chamada de justiça universal. Nós temos uma justiça universal, então, que busca punir aqueles indivíduos que acometeram de abuso. A exemplo, nós temos aí o Pinochet, que mesmo depois, então, da sua saída do poder, foi julgado por crimes contra a humanidade. Isso já aconteceu com outros representantes. Então, a jurisprudência internacional tem entendido que essa imunidade que os ex-chefes de estados possuem, eles têm que fazer o bom uso dele. Porque se eles fizeram o mau uso dele durante o seu governo, eles não podem, através de um escudo, se proteger, então, desses crimes, principalmente contra a humanidade. Joia, moçada? Então, assim a gente fecha o chefe de Estado. Para a nossa próxima aula, a gente vê o chamado chefe de governo, ver as diferenças. Moçada, eu vou deixar aberto, então, a questionamento, se quiser mandar por mensagem ou por áudio. Agradeço novamente a presença de vocês, fico muito feliz se vocês não me deixarem sozinho na sexta, mostrarem aí que não estão deixando a peteca cair, tá? Fico bastante satisfeito com isso. Então, quem tiver qualquer dúvida, quiser mandar um abraço, fica à vontade aí. Beleza, moçada? Nós ainda temos aí 5 minutos antes, né, de terminar o tempo do Zoom. Mas se for necessário, a gente abre outra aula também. Moçada, então acho que não tendo... Deixa eu ver se tem chat piscando aqui. Ah, tem um chat aqui. Ó. No caso do Reino Unido, né? Na hora que você comentou lá atrás, você estava falando da saída do bloco europeu. Verdade. Moçada, ó, então não havendo mais questionamentos, vou deixar aqui meu abraço. Que vocês fiquem bem aí, tá? Fiquem quietos, não corram riscos. Quero todos vocês bem aí. Beleza, moçada? Então, um abraço para vocês e um ótimo final de semana aí de bons estudos. Valeu, moçada. Até mais.